Leitura diária, Números, capítulo 16. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: Amanhã cedo Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isto: tomai os incensários de Corá e de toda a sua congregação, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá: ouvi também, ó levitas. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante desta comunidade para ministrar a seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora mencionaste também o sacerdócio? Vós conspirastes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? A seguir, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles retrucaram: não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? E ainda queres fazer-te príncipe-chefe sobre todos nós? Além de tudo, tu não nos conduziste a uma terra onde mana leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que podes cegar os olhos de toda esta população? Ora, de modo algum iremos. Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor: não aceites a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. E Moisés falou ao Corá: tu e toda a tua congregação, vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão igualmente apresentareis cada um o seu incensário. Assim cada um deles pegou seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade. E o Senhor preveniu Moisés e Arão: apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-los agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel quando um só homem pecou?
Ao que o Senhor ordenou a Moisés: fala a este povo e comunica-lhe: afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirão, e os anciões, as autoridades de Israel, o seguiram. E Moisés advertiu ao povo: suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também participantes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Nesse momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao céu, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel se encontraram ao redor deles, fugiram desesperados, clamando: misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor falou a Moisés e ordenou: diz a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolhe os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos. Visto que foram trazidos diante da presença do Senhor e estão consagrados, que o metal deles seja transformado em lâminas para recobrir o altar. Assim servirão de sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, junto os incensários de bronze que haviam sido apresentados, pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimentos do altar, exatamente como Yahvé tinha dito por intermédio de Moisés. Isso foi realizado como memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição que Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: fizeste perecer o povo do Senhor. Quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor avisou a Moisés: ide, sai do meio dessa congregação, e em um só momento os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre seus rostos em terra. Em seguida Moisés pediu a Arão: toma o incensário, põe nele fogo do altar, e em cima o incensário, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados deste povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira, e correu para o meio da assembleia. A epidemia, de fato, já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá.
Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro, onde Moisés o aguardava. Salmo 69. Ó Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentes estou afundando. Não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou-se minha garganta. Se embaraçaram meus olhos e se fatigou sobremaneira o meu corpo. Enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus, são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça os que me odeiam, sem causa. Poderosos são os que me querem aniquilar, são injustos meus inimigos. O que não roubei, como hei de restituir? Conheces, ó Deus, meus desatinos, e o quanto fui insensato. As minhas culpas não te são encobertas. Contudo, não permitas que eu venha a ser causa de humilhação para aqueles que têm fé em ti, ó Eterno, Deus das legiões. Que não sejam por mim envergonhados que te buscam, ó Deus de Israel. Porquanto por amor a ti suporto zombarias, e a vergonha cobre meu rosto. Sou um estrangeiro para meus próprios irmãos, um estranho até para os filhos de minha mãe. Pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios que te insultam. Com jejum e muitas lágrimas afligi minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Com mortalha me cobri, e perante eles fui objeto de zombarias. Murmuraram contra mim os que se ajuntam nas portas da cidade, e sou tema de chacotas nas canções dos bêbados. Todavia eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Resgata-me do lamaçal para que eu nele não pereça. Salva-me de meus detratores das profundezas das águas, que eu não seja arrasado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo, e que tão pouco se feche sobre mim a boca do poço onde caí. Responde-me, ó Eterno, pois incomensurável é a tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza de tua magnanimidade. Não ocultes do teu servo a tua face. Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado. Faze que de ti se aproxime a minha alma. Redime-a, salva-me de meus inimigos, pois sabes da vergonha e do infortúnio que me fazem passar. Meu coração se repartiu ante tanta humilhação e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém encontrei. Ao contrário, puseram veneno em meu alimento e vinagre me oferece para mitigar minha sede. Que em retribuição à mesa deles se lhe transforme a armadilha e sua paz em emboscada. Que se lhes escureçam os olhos para que de fato não possam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem que haja como cessar. Despeja sobre eles a tua ira justa. Que o teu furor ardente os alcance. Que sejam destruídos os teus palácios e que fiquem desertas as suas tendas. Pois tem prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentam dor e sofrimento a quem feriste. Agrega a iniquidade deles para que não mereçam usufruir da tua justiça. Que tenham seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grandemente é minha aflição e a minha dor. Protege-me, ó Deus, a tua salvação há de me elevar acima de qualquer sofrimento. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno, e em meus agradecimentos adorei a ti, Senhor. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado.
Alegrar-se-ão os humildes e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus. Porquanto todos verão que Deus ouve os necessitados e não despreza os alquebrados. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá, e haverá habitantes que a herdarão. A descendência de seus servos a receberá em herança, e os que amam o seu nome farão nela sua morada. João capítulo 10. Em verdade vos asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra pastagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que eles haviam falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, eu sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, os quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus, e muitos deles murmuravam: ele tem um demônio e enlouqueceu, por que vós os escutais? Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, diz-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vos disse e vós não acreditais. As obras que eu realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus interpelou: eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Os judeus responderam-lhe assim: por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmias. E porque, sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus? Jesus lhe contestou: não está escrito na vossa lei? E disse: vós sois deuses? Se ele chamou Deus aqueles a quem enviou a palavra de Deus,
e a Escritura não pode ser quebrada? Como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo? Tu blasfemas, porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditas em mim? Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Sendo assim, novamente Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João batizava, no início do seu ministério, e ali ficou. Então muitos vinham até Jesus exaltando. João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo quanto falam a respeito deste homem era verdade. E naquele povoado muitos creram em Jesus. Amém. E graças a Deus. E graças.